Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é muito importante, é uma mensagem que eu conheço e que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Eu sou professor e eu vivo lendo, estudando matemática, teologia, física e tudo isso a gente está procurando uma resposta para grandes perguntas, né? Mas tem um livro que traz uma resposta gigante. Esse livro aqui é a Bíblia e ela traz uma resposta para cura da nossa alma, para cura da humanidade. Ela traz o diagnóstico e ela traz a cura para essa doença, né? E eu quero compartilhar com vocês de coração, tá? Então, se você sente que tem algo fundamentalmente, sabe, quebrado no mundo lá fora ou até dentro da gente, então me acompanha nessa leitura que eu vou trazer um pouquinho dessa carta. A carta que eu tô falando é a carta de Romanos, tá? E a carta de Romanos, ela mostra esse diagnóstico e também mostra a cura. Vamos lá? Só queria fazer uma observação. Esse barulho de fundo é o meu filho, tem 7 meses, ele tá aqui do meu lado, me assistindo nessa empreitada e vai nos acompanhar fazendo a trilha sonora desse vídeo. Bom, Paulo começa sua carta de forma brutalmente honesta. Ele coloca toda a humanidade no mesmo nível. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. O que isso significa carecer da glória de Deus? É como você errar o alvo. Deus tem um padrão de perfeição absoluta. Esse é o padrão de Deus, a santidade dele é o alvo. Cada um de nós, com nossas boas intenções, sempre erra esse alvo. Nossas mentiras, nosso orgulho, nossa inveja, nossa indiferença, tudo isso são erros que nos afastam do padrão perfeito de Deus. Como professor de matemática, eu entendo de padrões e resultados. E qual que é o resultado desse padrão, né, que a gente não alcança? Em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, não apenas a morte física, né, do que a gente está falando, mas a separação espiritual de Deus, que é fonte de toda vida, de toda alegria e de toda paz. Esse é o diagnóstico. Ele é sombrio. Nós precisamos entender essa doença para que a gente busque a cura. É aqui que a história tem uma virada mais incrível de todos os tempos. Quando tudo parece perdido, Paulo escreve em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pensa na lógica disso. É uma lógica divina, não humana. Como humano, na nossa lógica, a gente melhora primeiro, nós nos esforçamos e depois nós somos aceitos. Na lógica de Deus, Cristo morre por nós enquanto nós ainda estávamos no erro, quando éramos inimigos dele. Ele não esperou que a gente se tornasse digno, não. Ele nos amou do jeito que nós éramos e nos tornou digno por meio dele. Jesus, o Filho perfeito de Deus, viveu uma vida perfeita que nós não conseguimos viver. E na cruz, ele tomou sobre si o salário, esse salário, que era a morte. Ele morreu a nossa morte. A justiça de Deus exigia que o pagamento do pecado fosse a morte. E quando Cristo se sacrifica, todo esse pagamento é concretizado nele. Quando ele morre e ressuscita, o pagamento foi salvo. Ele morreu por nós e nos salvou. Ele pagou o nosso salário. O diagnóstico é claro. A cura é oferecida. E a pergunta que fica é: como eu recebo essa cura? Como ela é minha? Paulo é direto ao ponto mais uma vez, lá em Romanos 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja a simplicidade e profundidade disso.
Não é sobre uma lista de boas coisas que eu, Rodrigo, posso fazer ou que você pode fazer. É sobre duas coisas. Primeiro, a gente deve confessar Jesus Cristo, que Ele é o Senhor. É reconhecer que Ele está no controle, não eu, sabe? Não você. É entregar a autoridade dele, para Ele, da nossa vida, né? Isso não é só concordar que Jesus existiu, não é só sobre você aceitar esse fato. É confiar, é você depositar toda a sua confiança nele. Em segundo lugar, ele fala que em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, você precisa confiar que ele ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, todo o evangelho é vazio. Se Cristo não ressuscitou, o preço não foi pago. A gente ainda está em débito contra um Deus eterno, divino, justo, santo. Ou seja, a gente precisa crer que ele ressuscitou. A gente precisa crer que a dívida foi cancelada. A gente precisa crer que Jesus ressuscitou, Deus aceitou o sacrifício dele. Isso tudo é um ato de rendição e confiança. E qual que é o resultado quando você se rende e você confia a Deus? No capítulo 5, versículo 1, Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, a guerra acabou. A separação foi desfeita, nós não estamos mais separados. Agora, de inimigo, eu sou filho. A dívida foi cancelada. No lugar do salário da morte, a gente recebe o dom gratuito de Deus. O dom gratuito do nosso Senhor. Essa é a mensagem de Romanos. Esse é o Evangelho. A melhor notícia que o mundo já ouviu. E esse é um convite para você. Agora, onde você está? Não é sobre se tornar perfeito primeiro. É sobre vir a Cristo como você está agora. Com as suas falhas, seus medos. É confiar que Ele é o suficiente. Eu não sei onde essa mensagem te encontra hoje. Mas eu te encorajo a não tratá-la apenas como uma informação. Pensa nela. Leia Romanos por você mesmo. Se você ouviu essa mensagem e tomou uma iniciativa de confessar a Cristo como seu Senhor, agora o próximo passo é essencial. Procura uma igreja local, um lugar onde a Bíblia é pregada fielmente e compartilhe essa decisão com eles. O cristianismo não é sobreviver sozinho. Se você tem dúvidas, perguntas, ou se essa mensagem te impactou de alguma forma, deixe aqui embaixo um comentário. Eu quero criar um espaço para a gente conversar sobre isso. Eu leio todos e responderei o máximo que eu puder. Obrigado por me dar um tempo para termos a conversa mais importante de todas. Se você quer continuar explorando a Bíblia, explorando verdades que a Bíblia traz consigo, se inscreve no canal e fique com Deus. Obrigado.